Olá, amados. Eu sou o apóstolo Gustavo Ferreira e estarei com você nesta série de ministrações bíblicas, trazendo reflexões profundas sobre exemplos e figuras de pais nas Escrituras. Hoje começamos com o tema O Legado de Abraão. Então vamos lá, prepara o coração e a mente, porque essa palavra vai te confrontar e te edificar. Pouca gente para pensar de onde surgiu o tal do Dia dos Pais. Alguns dizem que veio dos Estados Unidos com aquela história bonita de uma filha que queria homenagear o pai, um veterano de guerra. Outros ligam à Grécia Antiga ou mesmo à Igreja Católica com o dia de São José. Mas o fato é que, historicamente, a figura do pai foi se perdendo. A data virou comércio, cartão, gravata. E o que era para ser um altar de honra virou um balcão de lembrancinha. Só que a Bíblia não trata pai como adereço, trata como fundamento. E é por isso que a gente começa essa série com um homem que não era perfeito, mas foi escolhido, Abraão. Quando Deus o chama, ele diz: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. Gênesis 12. Olha só, para Abraão se tornar pai de nações, ele teve que romper com o que vinha antes. Teve que sair do sistema familiar contaminado, de uma cultura idólatra. Isso já é ensino. Tem pai que precisa romper com o modelo que recebeu para não transmitir maldição disfarçada de tradição. O nome Abraão significa pai de multidões. Em hebraico, Avraham, a raiz Av, pai, e Ramon, multidão, nações. Ele carrega no nome a missão, e a Bíblia diz que ele seria pai de uma descendência que não se pode contar. Mas como um homem que nem filho tinha, pode ser chamado de pai. Porque paternidade não começa com o nascimento do filho, mas sim começa com a aliança com Deus. Abraão não começou como um herói da fé. Ele começou como Abrão, um homem comum, filho de Terá, em meio a uma cultura pagã, politeísta e confusa. E aí vem Deus e diz: sai, larga tudo, vai para a terra que eu te mostrarei. Repara, Deus não deu mapa, Deus deu direção. E o que transforma um homem em pai de nações não é ter tudo planejado, é ter coragem para obedecer. A Bíblia diz que ele creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Gênesis 15:3. Em hebraico, a palavra usada é reemim, vem da raiz aman, que é a mesma de amém. Abraão disse amém com a vida. Ele não só acreditou, ele se firmou. Isso é fé que gera legado. Só que o legado de Abraão não começou quando Isaac nasceu. Começou quando ele decidiu confiar em Deus mesmo sem ver resultado nenhum. E tem pai hoje que precisa aprender isso. Teu papel não começa quando o filho já está formado, começa quando você crê na promessa mesmo sem enxergar nada. Abraão errou? Sim, mentiu, duvidou, riu da promessa, mas mesmo assim foi chamado amigo de Deus. Porque o que conta para Deus não é perfeição, é obediência com perseverança. Ele gerou Isaac já velho, com o corpo amortecido. E sabe o que isso ensina? Que Deus pode usar até o que o mundo já decretou como incapaz para gerar um milagre. Chegamos em Gênesis 22. Deus chama Abraão e diz: toma agora teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e oferece-o em holocausto. Irmão, isso aqui é muito sério. Deus não está pedindo uma oferta qualquer. Está pedindo o que Abraão mais ama. E repare, é a primeira vez que a palavra amor aparece na Bíblia ligada à figura de um pai por seu filho. Abraão se levanta cedo, não questiona, não debate, não atrasa. E aqui vai uma chave. O pai que teme a Deus responde rápido. Ele sobe o monte, leva o cutelo, a lenha e Isaque. E Isaque pergunta: pai, onde está o cordeiro? A resposta de Abraão é profética: Deus proverá. O texto diz que Isaque carregou a lenha. É impossível não ver aqui uma sombra do que viria com Cristo, o filho que carregaria a cruz. O pai levanta o cutelo, o céu se cala, o anjo grita, Deus interrompe e o cordeiro aparece. O que aprendemos aqui? Que a paternidade bíblica envolve renúncia, dor, fé e confiança total em Deus. Ser pai não é proteger da dor a qualquer custo.
É ensinar a obedecer mesmo quando a dor aparece. É mostrar que Deus não falha. Você percebe isso? Isaac levando a madeira e Cristo carregando a cruz. Você vê a confiança do pai Abraão, mas percebe também a obediência do filho? Isso ainda existe hoje? Hoje em dia, se um pai dá uma ordem, já vem o conselho tutelar, já se invocam leis que muitas vezes protegem tudo menos a autoridade do lar. A Bíblia nos ensina outro caminho. Por isso é preciso ler a palavra, meditar, comer esse livro. Isso liberta, isso edifica. Não há do verbo haver, existir, uma libertação, uma cura, uma restauração. Não há sem conhecer a verdade. E o que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus que entra dentro de você, pai. Dentro de você, filho. Dentro de você que ouve agora. E libera o poder transformador do céu. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. E Paulo escreveu: a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Romanos 10,17. Como é que você vai ser liberto sem saber a chave das algemas? Como vai ser curado sem conhecer o médico dos médicos? Como vai ser protegido sem saber quem é o general de guerra? Sem palavra você não cresce, não amadurece, não sai do leite. Como está escrito, qualquer que ainda se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é menino. Hebreus 5,13. Pai que quer gerar legado precisa mergulhar na palavra, porque só quem se alimenta da verdade é capaz de ensinar o caminho. E só quem obedece como Isaac é capaz de carregar o propósito até o altar. E olha o detalhe. O lugar se chama Yehová Iré, o Senhor proverá. É a primeira vez que esse nome é revelado. O lugar da provisão é o mesmo da obediência. Tem pai querendo milagre sem altar, sem sacrifício, sem renúncia. Mas não existe Moriá sem entrega. Depois daquele dia em Moriá, Abraão desceu do monte, mas não desceu o mesmo homem. Ele não ganhou um novo filho, ele ganhou uma dimensão nova de paternidade. Porque agora ele não era mais só o pai de Isaac, ele era o pai de uma promessa que atravessaria séculos. O que ele fez em obediência naquele altar ecoa até hoje. É por isso que a Bíblia o chama de pai da fé, porque fé que não passa pelo teste da renúncia não gera legado. A geração de hoje precisa entender que o que você faz como pai hoje não é só para tua casa, é para tua linhagem. Tem coisa que teus filhos vão viver porque você obedeceu, e tem coisa que teus netos vão ser poupados porque você sacrificou. A paternidade espiritual também começa assim. Tem muita gente querendo ser líder, autoridade, cobertura, mas não quer subir Moriá. Quer posição, mas não quer provação. Quer ministério, mas não quer altar. Mas pai verdadeiro, seja biológico ou espiritual, é aquele que sobe o monte com o filho e entrega tudo no altar. E se você se sente fraco, ou acha que falhou como pai, ou que não teve um bom exemplo, ouça isso. Abraão também falhou, mas ele confiou. E por confiar, Deus o levantou. Deus não procura pais perfeitos. Deus procura pais disponíveis, pais que se levantam cedo, que obedecem, que não desistem no meio do caminho. Talvez você esteja ouvindo tudo isso e pensando: mas eu já errei demais, já perdi o tempo, já falhei com meus filhos. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Enquanto há fôlego, há missão. A promessa não morreu. O altar ainda está de pé. E o Deus que chamou Abraão é o mesmo que te chama hoje. Abraão teve que romper com seu passado, enfrentar seus medos, calar a voz da lógica e obedecer uma palavra que parecia impossível. E por causa disso, ele se tornou raiz de uma árvore que ninguém mais conseguiu parar. Tanto que até hoje, milhares de anos depois, a sua fé é referência para judeus, cristãos e muçulmanos. Isso é legado. E você, vai deixar o quê? Herança é o que você deixa para os seus filhos. Legado é o que você deixa dentro deles. E é disso que estamos falando aqui, de uma paternidade que vai além da provisão material que forma a identidade, que estabelece destino, que revela o caráter de Deus.
Nos próximos takes a gente vai aprofundar ainda mais. Vamos falar do impacto da obediência silenciosa, do tipo de fé que prepara gerações, da relação entre Abraão, Isaque e Jacó e das lições eternas que esse pai deixou para mim e para você. Se prepara, porque ainda vem mais. Vamos seguir.